Nos últimos anos, testemunhamos algo profundamente perturbador. O que sempre nos ensinaram sobre o amor incondicional entre pais e filhos, esse laço sagrado, quase intocável, parece estar se desfazendo diante dos nossos olhos. Cada vez mais, manchetes revelam histórias de violência que vêm de dentro do próprio lar. Casos de pais que, por razões que vão desde ciúmes doentios até frieza emocional absoluta, descontam suas frustrações justamente nas criaturas que deveriam proteger. É como se o amor estivesse sendo corroído, lentamente, transformando-se em algo sombrio, imprevisível e mortal. E é nesse cenário de relações familiares deterioradas que surge um dos casos mais chocantes e revoltantes dos últimos tempos. Um caso que não só destruiu uma família inteira, mas também abalou um país inteiro. Um caso onde um pai, alguém que deveria ser porto seguro, transformou-se no próprio predador. Hoje, nós vamos falar sobre o homem que levou o próprio filho até uma ponte no Rio Grande do Sul, num ato de frieza e vingança, e jogou uma criança inocente no vazio. Um crime que deixou a todos perplexos não só pela brutalidade, mas pela calma com que foi executado. O nome desse homem já está marcado para sempre nas páginas mais escuras da violência familiar. E o que ele fez será lembrado como um dos atos mais cruéis já registrados. E se você acha que já viu casos pesados por aqui, se prepare. O que vamos detalhar a seguir é, sem dúvida, um dos relatos mais macabros que já trouxemos para este canal. E conforme formos avançando, você vai perceber que nada, absolutamente nada nesse caso, faz sentido para a lógica humana, apenas para a escuridão. Mas antes de entrarmos nessa história terrível, eu te convido a fortalecer ainda mais essa comunidade de pessoas que buscam entender o lado sombrio da mente humana. Esse é o canal Vozes da Escuridão. Eu sou Malek, seu narrador, e hoje te guiarei por uma jornada fria, perturbadora e difícil de esquecer. Se você gosta de investigações profundas, relatos reais que expõem o lado mais obscuro da alma humana e casos que desafiam o limite do horror, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e nos permite continuar trazendo conteúdos como esse. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é a descida definitiva ao coração de um dos crimes mais atrozes já cometidos por um pai contra seu próprio filho. Entenda como tudo começou. Quando a gente olha a superfície de uma família, costuma ver rituais pequenos, o almoço de domingo, a risada no quintal, a criança correndo pela casa. No caso de Theo, esses gestos existiam, mas sempre com uma sombra por perto. Era uma casa onde o amor e a possessão conviviam lado a lado. Carinhos despercebidos entrelaçados com olhares que prendiam, atitudes que controlavam. A mãe de Theo e o pai, Tiago, tiveram o começo que, aos olhos de quem os conhecia superficialmente, parecia comum. Namoro, casamento, o nascimento do menino que trouxe alegria e rotina. Para vizinhos e parentes havia um sorriso fácil de quem vira pai. Fotos com Theo no colo, vídeos de brincadeiras, mas aos poucos as fissuras começaram a aparecer. Pequenas demonstrações de ciúme que no começo eram demoradas explicações, depois viraram regras não ditas. Em casa, Tiago mostrava duas faces. Havia momentos de ternura, brincar com o filho, levá-lo ao parque, falar baixo enquanto o menino dormia. E havia momentos tensos, com palavras que cortavam como lâmina. Comentários sobre quem ela podia ver, insinuações sobre traição, vigilância das redes sociais. A possessividade vinha mascarada de preocupação. "Eu só quero o bem do Theo", dizia ele, mas era uma frase que no fundo prendia. Quando a relação começou a desmoronar, foi como se uma válvula tivesse sido aberta e deixado sair tudo que estava represado. A separação não foi apenas a dissolução de um contrato afetivo, foi a faísca que acendeu o pior do que havia dentro dele. Para Tiago, o término foi uma recusa pessoal, uma ferida que precisou ser retribuída. O que para ela era liberdade, para ele virou humilhação insuportável. Os primeiros sinais de que algo havia mudado para sempre apareceram nas pequenas pressas,
nas mensagens repetitivas e nas tentativas de recontato que beiravam o estupor. Ligações à noite, mensagens pela madrugada, bilhetes deixados em portas, tudo isso começava a compor um padrão. Quando uma pessoa se recusa a aceitar o fim, o amor pode se transformar em sede de controle. E o controle, sem fricção do vínculo saudável, vira obsessão. A obsessão de Tiago não teve apenas palavras, ela ganhou ações, tentativas de reaproximação que, em vez de piedosas, eram sufocantes. Presentes que mais pareciam estratégia, objetos escolhidos para provocar culpa, lembranças selecionadas para resgatar memórias felizes e forçar o outro a revisitar momentos que já foram fechados. Em conversas com familiares, ele insistia que tudo poderia voltar ao normal, que bastava uma chance. Mas a insistência passou a ter um ritmo cada vez mais perigoso. Com o tempo, o ciúme virou raiva. Os controles se transformaram em ameaças veladas. Falas dirigidas à mãe do menino sugeriam que, se o relacionamento não fosse refeito, as consequências seriam outras. Algumas pessoas dizem que é nas entrelinhas da fala agressiva que a ameaça se torna concreta. E, nesse caso, as entrelinhas eram longas e sombrias. Documentos, vizinhos e relatos descrevem noites insones e discussões que varavam as paredes. No âmbito privado, a tensão crescia como uma pressão que não encontrava válvula de escape. Para o filho, Theo, a separação significou um mundo de mudanças que uma criança de 5 anos não sabe nomear. Ele continuou sendo criança, queria colo, pedia histórias, chorava por motivos bagunçados. Mas o ambiente ganhou sobressaltos. A relação com o pai oscilava entre momentos doces e episódios de frieza inexplicada. Quem observa um adulto no fio da obsessão muitas vezes não enxerga o passo seguinte, a escalada, até que é tarde demais. A noite que antecedeu o crime foi marcada, segundo apurações, por um episódio de violência direta. Uma tentativa de estrangulamento, um gesto de intimidação que deixa claro o nível de descontrole. Quando um adulto cruza a linha de ferir uma criança dessa maneira, não é só um episódio isolado. É a manifestação de uma lógica que substitui empatia por possessão. Esse ato anterior revelou que o perigo já não era mais teórico, já havia se materializado em agressão física. Os dias seguintes foram um crescendo de decisões que, para quem está de fora, podem parecer inexplicáveis. Para quem estuda o comportamento obsessivo, revelam um padrão conhecido. Planejamento frio, busca por locais isolados, legitimação interna do ato como forma de vingança ou mensagem. O que deveria ser cuidado paternal foi traduzido na mente dele como um instrumento para atingir a mãe que havia quebrado suas expectativas. A criança, nesse raciocínio doentio, passou a ser peça da retaliação. Quando alguém transforma uma criança num instrumento de vingança, há uma desumanização completa. O filho deixa de ser sujeito, com sonhos, medos e direito à vida, e vira símbolo de mágoa. É esse salto moral que define a passagem do ciúme para o crime. E quando a racionalização se consolida, fiz para atingir ela. O que restou foi uma mente que justificou o injustificável. É preciso dizer, sem rodeios, que nada justificava a violência. Nem humilhação, nem abandono, nem dor pessoal. Mas o que vemos é a trajetória de uma mente que foi perdendo de vista os limites éticos e humanos, até acreditar que tinha direito de ceifar a vida de quem mais amava, ou paradoxalmente da pessoa que deveria proteger. O frio do ato final foi precedido por um aquecimento lento. Acumulou-se frustração, alimentou-se de rancor, e a ideia macabra ganhou forma e data. Nessa parte da história cabe também a reflexão sobre sinais que muitas vezes passam despercebidos pela comunidade. O vizinho que ouviu uma briga, a professora que notou um silêncio diferente na escola, um parente que desconversou quando viu mensagens obsessivas. Em muitos lares, alerta e intervenção poderiam fazer diferença. Nem sempre é possível prever o desfecho, mas reconhecer padrões é um passo necessário para evitar novas tragédias. Enquanto a cidade seguia o seu cotidiano, o interior desse casal fervilhava em silêncio até explodir.
O que era uma promessa de futuro se transformou em fardo. E o menino, Theo, pegou nessa narrativa o pior dos papéis, o de vítima escolhida para pagar uma conta que não era dele. Nos próximos minutos vamos destrinchar o planejamento final, os passos que ele deu até a ponte, as imagens que hoje chocam quem as vê e a frieza da mensagem enviada depois do ato. Vá se preparando. A escuridão que desceremos agora é densa e a razão tenta, em vão, encontrar sentido onde só existe devastação. E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito, essa é a hora. Aproveita, já se inscreve, deixa o like e comenta o que está achando desse caso e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e a trazermos toda semana um caso sombrio até você. O dia, o plano, a tentativa e o ato final. O relógio daquela terça-feira marcava um dia qualquer na pequena São Gabriel. Mas para Theo e sua família, aquele dia carregava uma maldade que se gestara há semanas e que para muitos veio quase sem aviso. Era 25 de março de 2025, quando o que deveria ser um passeio rotineiro se converteu na última e mais terrível jornada da vida de uma criança de 5 anos. Na noite anterior, segundo o próprio agressor viria a admitir, havia ocorrido um primeiro ato de violência direta. Tiago Ricardo Felber afirmou à polícia que naquela noite tentou estrangular o próprio filho. Testemunhos e depoimentos indicam que a criança resistiu, voltou a respirar e o clima em casa permaneceu tenso, como a antessala de uma tragédia anunciada. Essa tentativa de sufocamento deixou claro que a intenção homicida já não era apenas pensamento, ela havia virado ação. Na manhã seguinte, o cenário se desenhou com aterradora normalidade. Imagens de vigilância mostram Tiago pedalando pela cidade com Theo na cesta da bicicleta. Não foi um trajeto curto. As apurações da polícia revelaram que ele circulou por horas, aparentemente procurando um local isolado e adequado para consumar a violência. Para quem viu os quadros das câmeras, eram cenas de um homem e de uma criança, nada que indicasse o que viria em seguida. Para quem investiga, já havia planejamento e frieza. Os registros apontam para uma busca por um local simbólico e resguardado, a ponte sobre o rio Vacacaí. Pontes, por sua própria natureza, são liminares, ligam margens, vistas e destinos. Naquele dia, a ponte se tornou cena de um crime deliberado. Segundo relatos oficiais, Tiago conduziu o filho até o meio da ponte. Há imagens que confirmam a presença dos dois no local pouco antes do desfecho. O ato em si, segundo a confissão, foi executado com frieza. Tiago disse ter atirado o menino da ponte, descrevendo depois em áudios enviados a familiares e à ex-companheira a sensação trivializante do ato. Frases que chocaram pela dessensibilização. Fiz uma loucurinha agora, atirei o Theo abaixo da ponte agora, dizia ele. Ouça o áudio, coloca pra mim o áudio, por favor, Duriel, do momento que ele manda a mensagem. Você imagina essa mãe recebendo essa notícia, o que você fez com meu filho? Não é possível. Aí ele diz que cometeu uma loucurinha. Coloca o áudio, por favor. Eu, guria, seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o Theo lá abaixo da ponte. Esses áudios não só foram usados em investigações, como alimentaram o espanto público diante da calma com que o crime foi relatado. A perícia no local e os exames posteriores tentaram reconstruir o que aconteceu quando a criança tocou o leito do rio. As primeiras informações indicaram que o menino foi encontrado nas pedras do leito do rio Vacacaí. O rio naquele ponto estava baixo, o que levanta a possibilidade de impacto contra as pedras como causa direta das lesões. Em análises posteriores, peritos investigaram se a causa da morte fora o choque contra as rochas ou afogamento. A perícia técnica apurou informações relevantes sobre o estado do corpo e os sinais de sobrevivência no momento da queda. Ainda que a busca por explicações médicas ocupe parte dos autos, o que chocou a população foi, mais do que tudo, a sequência fria do criminoso depois do ato. A comunicação do autor com a mãe da criança e com parentes,
a maneira como assumiu o feito e a motivação declarada. Em depoimento e em mensagens, ele deixou claro que o objetivo maior, segundo sua própria lógica doentia, era atingir a ex-companheira. A criança foi instrumentalizada como meio de vingança. Essa transferência de ódio para um ser incapaz de se defender é o que intensifica a abjeção do crime. A cidade reagiu em choque. Autoridades foram acionadas, policiais recolheram imagens e depoimentos, equipes de perícia trabalharam para colher cada vestígio do local. Tiago acabou preso no mesmo dia, após admitir o crime e relatar detalhes do que havia feito. Da tentativa de esganar na noite anterior até a decisão de conduzir o filho até a ponte e empurrá-lo. A prisão e a confissão aceleraram os procedimentos jurídicos e abriram caminho para a denúncia formal pelo Ministério Público. Ao destrinchar o que ocorreu naquele espaço de horas, a investigação revelou elementos adicionais que ajudam a compor o perfil do crime. A frieza do planejamento, as 3 horas de busca por local adequado, a reiteração da violência na noite anterior, a comunicação posterior que demonstrava ausência de remorso, tudo reflete uma escalada que saiu do terreno da paixão ferida para o campo de uma decisão calculada. Para os peritos e promotores, esses elementos foram determinantes para as qualificadoras apresentadas na denúncia. É importante também destacar o impacto humano. Theo era uma criança de 5 anos, com rotina, escola, brinquedos, alguém que ainda mal sabia nomear suas emoções. A transformação do filho em instrumento de vingança destruiu toda a noção do que é parentalidade. E para a mãe, para os parentes e para a cidade, restou o luto e o processo de tentativa de compreender como uma mente passou dos ciúmes e da frustração para o ato extremo de tirar a vida do seu próprio sangue. Por fim, a narrativa fática, a data, as imagens, a confissão, a tentativa de esganar na noite anterior, o testemunho de busca por local, o áudio pós-ato, formam um quadro que a justiça começou a desdobrar em peças processuais. Ainda assim, para muitos, a resposta não vem apenas nos autos. Ela exige reflexão social sobre sinais de alerta, mecanismos de proteção e responsabilização. A investigação e a acusação seguiram seu curso. Tiago virou réu por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e outras qualificadoras. E o processo passou a reunir depoimentos, perícias e provas que tentarão provar cada ponto narrado. Nosso papel, ao recontar esses minutos e horas, não é sensacionalizar, é documentar e provocar reflexão. Ao trazer os detalhes do que aconteceu naquele 25 de março, cobrimos não só os atos, mas as lacunas. Onde houve falha de proteção? Quais sinais poderiam ter sido percebidos antes? E que mecanismos sociais faltam para evitar que o desespero de um adulto se converta na destruição de uma vida inocente? A verdade, nua e crua, é essa. Houve intenção, houve planejamento e houve execução. O resto é trabalho da justiça e da sociedade para responder e tentar prevenir que algo assim se repita. E assim chegamos ao fim desta história sombria, mas absolutamente necessária. O que vimos e o que contamos não é apenas mais um crime chocante. É um lembrete brutal de até onde o ciúme, a frustração e a possessividade podem conduzir uma mente que perdeu o senso da vida e da empatia. Tiago Ricardo Felber, ao transformar seu filho em instrumento de vingança, cruzou uma linha que a maioria das pessoas jamais imaginaria atravessar. Ele não apenas planejou com frieza, mas levou adiante seu plano, sacrificando a vida de Theo em nome de um ressentimento que ele acreditava não ter outra forma de resolução. O ato de jogar uma criança da ponte, algo tão terrível e simbólico, revela não apenas violência física, mas violência simbólica, a distorção mais grave do que significa ser pai. Mas a tragédia não reside apenas na execução. Ela mora nos sinais não percebidos, nas vozes que deveriam ter sido ouvidas e na necessidade de reflexão social. Como comunidade e como sociedade, precisamos nos perguntar:
Quantos outros pais ou mães com dor no peito estão à beira de decisões tão radicais? Quantos filhos já são vítimas potenciais de obsessões que se disfarçam de amor? E mais, estaremos nós preparados para reconhecer os sinais e agir antes que o pior aconteça? Casos como esse exigem mais do que justiça individual. Exigem ação coletiva. Precisamos fortalecer redes de proteção, mecanismos de denúncia e atendimento psicológico, especialmente em lares onde o ciúme, a possessão e a violência emocional já estão presentes. Precisamos ensinar, em escolas, em comunidades, nas famílias, que pedir ajuda não é fraqueza e que amar não é possuir. Para a mãe de Theo, para os parentes, para todos que ficaram, esse crime é uma ferida aberta que nunca cicatrizará por completo. A justiça fará o que pode, investigar, julgar, punir. Mas para nós que assistimos de longe, a lição é clara. A negligência emocional pode ser letal. A omissão de quem podia agir pode ser tão grave quanto o ato criminoso em si. Nós, do Vozes da Escuridão, contamos esta história não para chocar gratuitamente, mas para alertar, para lembrar que o mal não está sempre nas figuras distantes e abstratas. Às vezes, ele vive onde menos esperamos. Entre pessoas comuns, entre pais e filhos. Se você chegou até aqui, obrigado por mergulhar conosco nesta narrativa pesada, mas essencial. Se inscreva no canal Vozes da Escuridão para mais episódios que exploram os cantos mais sombrios da mente humana. Crimes reais, perfis psicológicos, reflexões profundas. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Deixa seu like se você acha importante discutir violência familiar, saúde mental e formas de prevenir tragédias como essa. Compartilhe este episódio com outras pessoas, porque quanto mais falamos sobre esses temas, mais chances temos de evitar que se repitam. Se você tem alguma sugestão de casos para os próximos vídeos, ou se quer conversar mais sobre esse tema, comenta aqui embaixo. Vamos construir uma comunidade que não apenas assiste, mas reflete e age. Eu sou Malekith, e foi uma honra guiar você por mais uma viagem para as trevas da alma humana. Até a próxima, e lembre-se, existem vozes que vivem na escuridão, e nós estamos aqui para ouvi-las.